Uma saudação a todos, meu nome é Emerson Borges, eu sou o criador desse canal Deus e Homens, como também do site e da página no Facebook Deus e Homens. Sou também o escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana nesse canal eu vou analisar profundamente uma passagem bíblica. A passagem bíblica escolhida dessa semana é sobre um personagem que levanta muitos questionamentos para as pessoas que leem a Bíblia. O relato está registrado no livro bíblico de Gênesis, capítulo 4. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir sua Bíblia e ler esse capítulo, o capítulo 4 de Gênesis. Nós vamos analisar a história desse personagem, chamado Caim. Segundo o relato bíblico, o primeiro casal humano, Adão e Eva, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Foram os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. Caim se dedicou à lavoura. Ele começou a plantar algumas coisas e Abel se dedicou à domesticação dos animais, se tornou um pastor de ovelhas. Numa certa ocasião, eles resolveram oferecer um sacrifício para o Deus bíblico. E o Deus bíblico, ele se agradou mais do sacrifício de Abel do que do sacrifício de Caim. No registro bíblico, vocês vão observar que não há explicação do porquê, dos motivos que levaram o Deus bíblico a ter mais favorecimento ao sacrifício de Abel do que o de Caim. Mas a questão é que Caim ficou muito chateado com aquilo e começou a desenvolver um certo ciúme do seu irmão. E o Deus bíblico, ele observou isso, ele notou isso e chegou até a conversar com Caim. Segundo o registro bíblico, ele chegou em Caim e falou: olha, Caim, essa mágoa sua, esse ressentimento com o seu irmão, isso aí não vai dar certo não, você vai acabar fazendo algo ruim aí, pode até matar seu irmão. Não fique desenvolvendo esse sentimento ruim no seu coração. Mas Caim não deu muito ouvidos a esse lembrete do Deus bíblico e, um certo dia, fez um convite para o seu irmão. Chamou Abel e falou assim: vamos para o campo, né, vamos passear. E nesse campo lá, Caim acabou assassinando o seu irmão Abel. Aí, diante disso, o Deus bíblico chega para Caim e fala, né? Ô Caim, mas falei para você não fazer isso, e você me vai e mata o seu irmão. Eu te falei que você ia acabar fazendo um negócio desse, e você não me ouve. Agora eu vou ter que te amaldiçoar. Aí o Deus bíblico amaldiçoa Caim, né, vira para ele, fala que ele vai ser maldito, vai ser um errante fugitivo na terra, que tudo que ele plantar na terra, tudo que ele fizer, não vai dar certo, vai ser difícil, e que essa maldição ia acompanhar ele o resto da vida. Quando Deus profere essa maldição para Caim, ele resolve suplicar a Deus e falar: oh Deus, essa maldição sua está muito pesada, isso aí não vai ser fácil não, eu ficar aí fugitivo, amaldiçoado, né? Dá uma maneirada aí para mim. Aí Deus lá olha e resolve pôr um sinal em Caim, né? Eu vou colocar um sinal em você, que aí se alguém por acaso tentar fazer um ato de violência contra você, ele vai pensar 2 vezes, ele vai ver que é você e ninguém vai chegar perto de você. Aí Caim vai para uma terra distante e lá ele acha uma esposa. Do nada, ele acha uma mulher, casa, constrói uma cidade, né? E passa-se as gerações, fala dos filhos, dos netos dele. Aí um descendente dele chamado Lameque chega até mesmo a fazer um poema, né, se gabando de ter matado, né, uma pessoa e falando: se Abel vai ser punido, eu tenho que ser punido mais ainda, porque eu matei mesmo e tal. Então, pelo visto, nessa altura do campeonato, Caim já era uma lenda, né, entre as pessoas, e
era motivo até das pessoas fazerem poemas em homenagem a ele. Agora eu pergunto a vocês vendo esse relato, lendo aí na sua Bíblia, você vê sentido nessa história? Você considera essa história realmente uma história verídica, verdadeira? Analise comigo. Para que, eu pergunto a vocês, para que Deus foi colocar um bendito sinal ou uma marca em Caim? Que marca seria essa? E para que isso? Para alguém não confundir Caim? Mas confundir com quem? Porque até então tinha Adão e Eva, Abel e Caim. Tinha 4 pessoas no planeta. Quem que ia confundir Caim? O pai dele, a mãe, será que ia confundir ele? O irmão dele morreu. Ficou só os 3. Será que Adão e Eva ia confundir ele? Confundir ele com quem? Isso aí não faz o menor sentido. Outra coisa. Caim vai para uma terra distante. E lá chega e ele acha uma mulher lá em casa. Mas que mulher? Se tinha só Adão e Eva, e tinha ele, o irmão dele, ele matou o irmão dele, ficou só ele. Que mulher? Aonde? Eu pergunto a vocês, aonde Caim achou essa bendita mulher? Alguns religiosos tentam de todas as formas, né? Fazer um contorcionismo ali, tentar remendar um pedaço aqui, outro ali, pega um pedaço lá na frente junto com o daqui, fala que não está em ordem cronológica, e tentam falar que essa mulher dele pode ter sido uma irmã dele, que Adão e Eva teve outros filhos, outras filhas, ou uma sobrinha. Mas, segundo o relato bíblico, só depois de toda essa história, no final do capítulo 4, é que Adão e Eva resolvem ter um outro filho, né, que seria Sete. E depois, no outro capítulo, ele fala que eles iam ter filhos e filhas. Mas mesmo assim, né, mesmo que a história esteja contada de forma não cronológica, né, você vê sentido nisso? Uma pessoa casar com a irmã ou com a sobrinha, né? Então quer dizer que a humanidade começou com um incesto. É isso mesmo? Será que uma pessoa que lê um relato desse aceita isso normalmente? Tem alguns religiosos que chegam até ao ponto de falar assim, não, mas na época estava perto de uma suposta perfeição, e aí não tinha problema casar irmão com irmão, irmão com sobrinho. Gente, pensa bem comigo aqui. É uma forçação de barra muito grande, você não acha, não? Outra coisa, ele chegou a construir uma cidade. Agora eu pergunto a vocês, para quem morar? Quem que vai morar nessa cidade, gente? É uma coisa assim que não tem sentido. Aí depois um descendente dele lá, né, já faz um poema enaltecendo um ato violento, né? Então, pelo visto aí, Caim se tornou realmente um personagem muito famoso, né? Então, assim, você percebe ao ler um relato desse que, na realidade, isso aí é um relato mitológico, isso é uma lenda. Isso é uma lenda antiga daqueles povos ali, daqueles povos nômades. Por exemplo, o fato de Abel se dedicar à domesticação dos animais e Caim se dedicar à lavoura é uma referência àqueles homens primitivos que deixaram de ser caçadores e coletores e começaram a plantar, começaram a domesticar os animais, porque essa aí foi uma grande transformação na humanidade. Quando o homem pré-histórico ele deixa de ser um caçador-coletor, né, e se torna uma pessoa que fica estabilizada em determinado lugar, né? Eles procuraram lugares férteis, normalmente beira de rios, como os rios Nilo, o rio Tigres, o rio Eufrates, né? O rio Indo, né? Eram margens férteis, e ali esses homens, que até então esses homens eles eram nômades, resolveram se estabelecer ali. Foi quando a humanidade começou a desenvolver mais. Foi quando a humanidade começou a criar suas primeiras vilas, suas primeiras cidades. Então, obviamente, naquela época começou a surgir essas lendas. E os judeus criaram sua própria lenda, né? E Abel provavelmente representava aqueles homens primitivos que começaram a se dedicar à domesticação dos animais. E Caim, aqueles homens primitivos que começaram a se dedicar à agricultura. Sobre a questão da marca ou do sinal que Deus supostamente teria colocado em Caim,
alguns religiosos até chegaram a falar comigo sobre esse assunto, tentando justificar, chegaram a falar o seguinte: não, essa marca aí, né, é porque talvez gerações futuras poderiam ameaçar Caim, então Deus resolveu colocar essa marca nele, né, para protegê-lo. Agora veja bem, gente, que desculpa mais sem pé, sem cabeça. Gerações futuras. Você acha que Adão e Eva, depois de uma tragédia dessas, se isso realmente fosse uma história verdadeira, você acha que eles iriam contar isso para outras gerações, para os outros filhos, passar isso para frente? Com certeza eles queriam esquecer esse assunto, esquecer essa tragédia. E se por acaso eles chegassem a contar também, essas futuras gerações não teriam envolvimento nenhum com isso, porque não teria nenhum parente envolvido, né? Abel não deixou descendente nenhum, né? Eles seriam descendentes de outros filhos. Eles não viveram essa história, né? O que levaria eles a querer agredir Caim? Então você vê que realmente não tem sentido isso, né? Simplesmente é uma lenda, é mais um mito encontrado nas páginas da Bíblia e que, infelizmente, muitas pessoas consideram como uma história real e vivem as suas vidas baseado nisso, acreditando realmente que é uma história verídica, que realmente aconteceu. Infelizmente, eu inclusive conheço pessoas que defendem assim com unhas e dentes um relato como esse. Infelizmente, a gente vê muito isso. Bem, esse era o tema que iríamos analisar hoje. Se você gostou, dá o seu like aí, estoure esse joinha aí para nós, comente no nosso vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possível, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho aí, porque toda semana vai ter um vídeo novo. E se você acionar o sininho, assim que a gente subir o vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não assistiu os outros vídeos da série e quiser assistir, eu vou deixar aqui os links na descrição desse vídeo. E também, se você desejar adquirir o meu livro, eu também vou deixar os links de venda aqui embaixo, da Livraria Cultura, da Amazon, inclusive até no meu próprio site. Você pode adquirir diretamente no meu site. No mais, eu agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo.